Você já se pegou agindo de maneira completamente diferente, dependendo de quem está por perto? Como se inconscientemente colocasse uma máscara para cada situação, para cada grupo, para cada ambiente. Talvez no trabalho você seja o profissional exemplar, concentrado e eficiente. Com amigos, o brincalhão sempre bem-humorado. Com a família, o filho ou filha responsável, obediente. Mas e quando está sozinho? Quem é você sem testemunhas, sem plateia, sem o outro para refletir sua imagem? Essa pergunta, tão simples, em sua formulação, nos leva ao centro de uma das ideias mais fascinantes, desafiadoras e por vezes dolorosas de Carl Gustav Jung: a persona. Segundo Jung, a persona é como uma máscara social que todos nós usamos. É o nosso eu público, a face que apresentamos ao mundo. Ela não é necessariamente falsa ou hipócrita. Na verdade, é uma adaptação necessária à vida em sociedade, um complexo de compromisso entre o indivíduo e a sociedade, aquilo que uma pessoa parece ser. Pense na persona como o uniforme que vestimos para desempenhar um papel social. O problema surge quando confundimos essa máscara com a nossa verdadeira e integral identidade, quando a performance se torna a realidade. A persona é construída com base nas expectativas dos outros, nos papéis que precisamos desempenhar, nas normas sociais e culturais que aprendemos desde cedo em nosso convívio familiar, escolar e comunitário. Ela facilita a convivência e organiza nossa atuação nos diferentes espaços sociais, permitindo que nos encaixemos e sejamos aceitos. No entanto, quanto mais nos identificamos com ela, quanto mais nos fundimos com esse personagem, mais nos afastamos de quem realmente somos em nossa essência, do nosso self. Essa dissociação entre o eu interior e o eu exterior é o grande dilema da persona. Quando vivemos exclusivamente a partir da persona, acabamos aprisionados numa representação. A vida se torna um palco constante, onde estamos sempre atuando, e o eu verdadeiro permanece escondido nos bastidores, como um ator que nunca pode tirar o figurino. Isso pode gerar uma sensação profunda de vazio, de desconexão interior, de angústia existencial, que Jung chamaria de neurose existencial. Afinal, não estamos vivendo de acordo com nossas necessidades mais autênticas, com nossos valores e impulsos verdadeiros, mas sim cumprindo um roteiro ditado por expectativas externas, por um sistema que muitas vezes nos despersonaliza. A sociedade moderna, com sua valorização excessiva da imagem, do sucesso aparente e da validação externa, intensifica dramaticamente esse fenômeno. Em tempos de redes sociais, a construção da persona se torna ainda mais visível e mais exigente, quase tirânica. Somos levados a performar constantemente uma versão idealizada, pasteurizada e frequentemente inatingível de nós mesmos. As postagens cuidadosamente curadas, os filtros que mascaram imperfeições, os likes que medem nosso valor social. Tudo colabora para fortalecer essa máscara social que usamos como escudo, para nos proteger do julgamento, mas que, ironicamente, também pode virar uma prisão claustrofóbica, nos impedindo de respirar a autenticidade. Jung alertava que a persona, quando não reconhecida como uma função, e não como a identidade total, pode sufocar o self, a totalidade do nosso ser, aquilo que somos em nossa essência mais profunda, nosso centro psíquico organizador. É como se, ao nos dedicarmos tanto a agradar os outros e a cumprir expectativas alheias, nos afastássemos do que sentimos de verdade, do que desejamos, do que nos move de dentro para fora, da nossa própria voz interior. Com o tempo, essa desconexão pode se manifestar de diversas formas patológicas, como depressão, ansiedade crônica, crises de pânico e uma sensação avassaladora de vida sem sentido ou propósito, uma alienação de si mesmo. E é aqui que entra um ponto crucial que a psicologia analítica de Jung faz questão de frisar. A persona não é o vilão da história. Ela é uma função necessária e útil. O problema não está em usá-la. Está em se identificar completamente com ela, se acreditando que é tudo o que somos.
A persona precisa ser reconhecida como uma ferramenta de mediação com o mundo exterior, um papel que desempenhamos e não como a nossa identidade definitiva e imutável. Ela é um meio, não um fim em si mesma. Tomar consciência da persona é um passo fundamental e, por vezes, desafiador no processo de individuação, conceito central e motor na psicologia analítica de Jung. A individuação é a jornada de uma vida inteira para nos tornarmos quem realmente somos, para realizar a totalidade do nosso ser, integrando as várias partes da nossa psique, consciente e inconsciente, inclusive aquelas que foram reprimidas, negadas ou relegadas à sombra. E para iniciar esse caminho, precisamos nos perguntar com honestidade brutal: quem é essa pessoa que mostro ao mundo? E mais importante, quem sou eu por trás dela? Essa investigação exige uma dose considerável de coragem, porque ao retirar a máscara, ao se despir das camadas da persona, podemos encontrar aspectos de nós mesmos que preferíamos manter escondidos, relegados à sombra. Podemos descobrir que aquela imagem forte e independente que projetamos esconde uma profunda vulnerabilidade que nunca soubemos lidar, ou que o nosso jeito sempre disponível e gentil mascara um medo enorme de rejeição ou abandono. Ou ainda, que a persona do indivíduo bem-sucedido e realizado esconde um profundo sentimento de fracasso interno, de inadequação ou de não pertencimento. Esse confronto com a sombra é inevitável e necessário para o crescimento. Mas essa dor do encontro com o eu real, com o que Jung chamava de a parte que vive dentro de nós, é também profundamente libertadora. É nela que reside a possibilidade de uma autenticidade genuína, de uma vida vivida de dentro para fora. Quando começamos a identificar os padrões da nossa persona, as situações em que ela se manifesta e os gatilhos que a acionam, e passamos a questioná-los, abrimos um vasto espaço para nos reconectarmos com nossa essência, com o self. Passamos a agir mais em sintonia com nossos valores, desejos e sentimentos mais autênticos, e menos como uma resposta automática às pressões e expectativas externas. Desconstrução da persona, ou melhor, a diferenciação do ego em relação à persona, não significa deixar de cumprir papéis sociais ou viver à margem das convenções. Não significa se tornar um recluso ou um rebelde sem causa. Significa, antes, habitar esses papéis com consciência plena. Assumir que são partes de nós, ferramentas funcionais, mas não o todo. Que podemos usá-los com destreza e sabedoria, sem sermos usados por eles, sem nos tornarmos suas marionetes. Há uma diferença crucial entre desempenhar um papel e se reduzir a ele, perdendo a própria identidade. Quando essa consciência se instala, quando o ego se diferencia da persona e se volta para o self, o vazio existencial da imagem começa a ser preenchido com sentido e propósito. E isso se reflete em todas as áreas de nossas vidas, em nossas escolhas, em nossos relacionamentos, na maneira como lidamos com o mundo externo e, mais importante, com nosso mundo interno. Passamos a buscar conexões mais genuínas, menos baseadas em aparências e projeções, e mais fundamentadas na verdade do nosso ser, na aceitação mútua da totalidade, incluindo a sombra de cada um. Vivemos, inegavelmente, numa cultura que valoriza a performance, o sucesso material, a imagem perfeita e inabalável. Mas o que ela não nos diz, ou tenta esconder, é que a saúde psíquica e a plenitude da alma dependem justamente da capacidade de ir além da persona, de reconhecer que há um mundo interior rico, complexo, muitas vezes contraditório, cheio de luz e sombra, mas profundamente verdadeiro, e que esse mundo também merece ser vivido, explorado e integrado. A felicidade verdadeira não reside em se encaixar em um molde externo, mas em se expandir em direção à sua totalidade interior. Por isso, o convite que deixamos aqui é: tire um tempo para se observar profundamente. Faça um exercício de autoobservação, sem julgamentos severos. Pergunte-se quem você está sendo no dia a dia, nos diferentes papéis que desempenha, e principalmente quem você deixou de ser ou quem você reprimiu para se adequar a essas expectativas. O que você sente quando está só?
quando não há ninguém para quem performar. O que lhe causa desconforto quando se olha no espelho, não no espelho físico, mas no espelho da alma, da sua própria consciência. Permita-se entrar em contato com partes suas que talvez estejam adormecidas há muito tempo, clamando por atenção. Talvez você descubra que o silêncio que sente não é solidão, mas um pedido do seu eu mais profundo para ser ouvido, para ter um espaço de introspecção. Talvez descubra que por trás da persona sorridente e inabalável há uma tristeza antiga que precisa de acolhimento e validação, e não de repressão. Ou que o cansaço constante não é só físico, mas também emocional, resultado do esforço exaustivo de sustentar uma imagem que já não lhe serve mais, que já não ressoa com a sua verdade. A jornada rumo à autenticidade e à integração do self, que passa necessariamente pelo reconhecimento e diferenciação da persona, não é fácil. É um caminho de renúncias, de confrontos internos, de sair da zona de conforto, mas é, sem dúvida, uma das mais recompensadoras que podemos empreender. Porque ao nos despirmos das máscaras, ao tirarmos os disfarces que nos aprisionam, não perdemos quem somos, pelo contrário, finalmente nos encontramos, abraçamos nossa totalidade e nos abrimos para viver a plenitude do que significa ser um indivíduo autêntico. Você sente que a imagem que mostra para o mundo é muito diferente do que sente por dentro. Já percebeu que, às vezes, está vivendo uma versão de si mesmo moldada pelas expectativas dos outros? Compartilhe nos comentários. Sua experiência pode inspirar outras pessoas nesse mesmo caminho de busca por si mesmas. E se você gostou dessa reflexão profunda, não esqueça de curtir, compartilhar com alguém que também possa se beneficiar dessa reflexão e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Aqui, buscamos aprofundar temas da psicologia junguiana de forma acessível, sempre com o objetivo de promover autoconhecimento e transformação. Até o próximo vídeo, e lembre-se, quem você é quando ninguém está vendo pode ser exatamente quem você precisa reencontrar para viver uma vida verdadeiramente sua.